Ótimo. Bom, então, qual que é o objetivo dessa nossa aula? O objetivo dela é falar sobre transcrição fonética, né? Mas, para falar sobre transcrição fonética, eu tenho que tentar convencer vocês da necessidade da transcrição fonética, né? Então, vamos assim. É claro que eu estou pensando na pessoa que quer aperfeiçoar o inglês, que não está fazendo inglês só para obedecer os pais. Se está fazendo inglês para obedecer os pais, aí não precisa. Mas, se você quiser aperfeiçoar o seu inglês, então a gente tem que conversar sobre algumas coisas, né? Primeiro de tudo, eu digo por experiência própria, né? Eu aprendi inglês mais ou menos sozinho e aí comecei a trabalhar já com inglês e depois, conforme eu fui trabalhando, eu fui me aperfeiçoando, né? Foi um processo de aperfeiçoamento enquanto eu estava trabalhando com inglês. E assim, uma das coisas que mudou muito, muito, muito a minha pronúncia, né? Me ajudou a aperfeiçoar muito minha pronúncia de forma de água para o vinho quase, foi a questão da transcrição fonética, né? E aí lembre-se que o que eu tenho em mente aqui como pronúncia boa não é só aquilo que é entendido, né? Muitas vezes a pessoa é até professor, como era o meu caso quando eu era novinho, e não tem uma pronúncia perfeita, ninguém é perfeito, né? Mas pelo menos uma pronúncia muito, muito, muito boa, ok? Tá. Então a primeira coisa que uma pessoa pode falar para mim tá, então é só eu repetir bastante. É só eu escutar bastante coisas em inglês, é só eu escutar e reproduzir, né? Isso, é claro, é muito importante, né? Talvez até seja o mais importante, por isso que em sala de aula a gente repete, eu faço perguntas, vocês respondem e tudo mais. Mas existe uma coisa chamada audição seletiva, né? O que é audição seletiva? Eu acho que eu já devo ter conversado com alguns de vocês, talvez, mas vale a pena recordar, né? Então, antes de explicar o que é audição seletiva, vamos lá. O que é visão seletiva? O que é mais fácil, né? Visão seletiva é o seguinte: eu quero comprar um determinado carro, por exemplo, agora eu e minha mulher temos um carro dos nossos sonhos, que é um carro, eu não sei o nome porque eu não entendo essas coisas, minha mulher que dirige, ela faz tudo, eu só sento no banco do passageiro. Mas ela quer comprar nós queremos comprar um carro lá que tem 11 lugares. Porque, é claro, nós temos 4 filhos, né? E queremos ter mais no futuro. Mas esse não é o ponto. O ponto é que, de repente, a minha mulher nunca via esse carro na vida. E, de repente, toda vez que ela vai em algum lugar, ela fala para mim que ela vê o carro. Toda vez que ela vai em algum lugar, ela vê o carro, né? Então, tenha em mente isso. Tenha em mente esse fenômeno. Mais um. Vamos lá. Tem lá sei lá, uma pessoa que, sei lá, você começa a gostar de uma pessoa com piercing na sobrancelha, sei lá. E aí, de repente, você começa a ver pessoas com esse tipo de piercing em todo lugar, né? E aí a pergunta seria, como é que a gente explica esse tipo de coisa? E aí a primeira resposta seria, não, é um complô, no caso do carro, é um complô que o fabricante do carro e várias pessoas fizeram de começar a dirigir aquele carro em frente à minha mulher, toda vez que minha mulher está por aí. Eles pesquisam, né? O Google conhece todas as nossas informações, deve estar envolvido a FBI aí na coisa. E a história do piercing também, é o piazinho que você gosta, que tem piercing, que começou a contratar, eu nem sei se Piá coloca piercing na sobrancelha. Ok, mas esse não é o ponto. Mas começou a contratar um monte de pessoa para que eles andassem e passassem na tua frente para que você lembrasse sempre dele. Essa é a primeira hipótese, ok? Para explicar esse fenômeno. A segunda hipótese é aqueles carros e aquelas pessoas com piercing já passavam em sua frente muito, muito tempo atrás. Desde sempre eles passavam, né, com a mesma frequência. Só que
você não se tocava quando aquilo não era relevante para vocês, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem uma visão seletiva. A gente entra numa sala. Se eu sou um marceneiro, por exemplo, eu vou prestar atenção ao rodapé, a essa parte no meio da. Por exemplo, não sei se vocês já notaram, mas na nossa sala tem uma parte, como se fosse um rodapé, uma proteção de parede, no meio da parede, para que quando os alunos usem a carteira, eles batam na parede e não danifiquem a parede e batam nessa proteção. É possível que você passe 10 anos da tua vida entrando na mesma sala e você nunca tenha visto esse acabamento em específico, né? Eu praticamente moro, essa salinha aqui é a minha salinha no CCIE, né? Então eu praticamente moro aqui. Mas sei lá, eu posso começar a procurar coisas e talvez eu vá achar, vamos ver se eu consigo achar aqui algo que é que eu olhei tanto para essa salinha. Mas eu vou achar lá uma mancha na parede. Ó, tem uma mancha azul aqui na parede. Acabei de me tocar. Tem uma mancha azul aqui na parede. Que eu durmo nessa sala também, tiro meu cochilo. A propósito, antes da aula, eu estava tirando meu cochilo nessa sala. Então, eu olho para o teto e tudo mais. E eu nunca tinha notado a mancha azul ali em cima. Ok? Então, quando você entra em algum lugar, você não vê como uma ciência mais simples diz, né? Ah, você percebe tudo e aí você processa aquilo ali e a tua mente não é isso. Você vê em hierarquia, você vê mais coisas do que outras. Então, se eu trabalho com design de sobrancelha, eu vou começar a olhar, eu encontro a pessoa, eu olho sobrancelha, né? Na hora. Enquanto outra pessoa pode passar anos sendo meu amigo e nunca notar, né? Bom, o que isso tem a ver com falar inglês? O que tem a ver é que os sons, eles são muito próximos uns aos outros. E eles são, digamos assim, vamos lá, né, para nossa primeira ilustração. Deixa eu ver se eu consigo fazer, aqui está o meu quadro. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer a anotação aqui. Então, vamos lá. Tem duas coisas que podem acontecer, né? Os sons são muito próximos. Então, por exemplo, várias vezes... Ah, eu ainda não posso fazer, daqui a pouco eu volto com o quadro. Várias vezes, quando eu falo para os alunos a diferença entre it e eat, ou entre ship e sheep, entre sleep e sleep, várias vezes, se eu não aviso para o aluno que tem uma diferença, o aluno não nota. E aí o aluno fala, não, mas a diferença é tão pequena que nunca ninguém vai notar. Nunca ninguém vai notar se você não for nativo nessa língua. Se você for nativo nessa língua, você nota no ato, né? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Um falante nativo de japonês, ele vai confundir o som r com o som l. Então, ele vai falar que o pastel de flango é 4,40. Né? Pastel de flango é 4,40. A propósito, é japonês, não o chinês que confunde esse som. Quer dizer, o chinês pode confundir também, mas é o japonês que confunde. E aí a gente pensa, nossa, que japonês mais burro, né? Nossa, não sabe... Como é que ele não consegue pronunciar? Como é que ele não consegue saber a diferença entre caro e calo? Nossa, caro não tem nada a ver com calo, né? E aí a gente pensa, não, acho que eles têm problema na boca, né? Porque eles não conseguem diferenciar uma coisa da outra. Na verdade, não. Na verdade, em diversos dos casos, você fala, ó, japonês, eu vou te dizer duas palavras. Calo e caro. E ele pensa que você falou a mesma. E aí você fala, tem algum problema com o japonês, né? Porque esses sons são muito diferentes. E aí a minha resposta esses sons são muito diferentes para nós, os brasileiros, que falam uma língua cuja diferença entre esses dois sons é enfatizada desde quando nós éramos bebês.
Porque, ó, vamos ver, vamos analisar assim friamente qual que é a diferença articulatória entre... Articulatória é que tipo de manobra que você faz com a sua boca, né? Qual é a diferença articulatória entre o som do caro e calo? Então, pense no seguinte, quando você fala a palavra, o som ok? A tua língua sobe e vai até aquela região acidentada atrás dos dentes, o nome dessa região é alvéolos, ela vai até aquela região, dá uma batida e volta. Ok? Quando você fala o som olha aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Ré, lá, ré, lá, ré, lá. É quase a mesma coisa. Qual que é a diferença? A diferença é que a tua língua, em vez de ficar ali 1/10 de segundo, ela fica 3/10 de segundo. E em vez de ela estar toda fechadinha no lado, ela faz uma abertura mínima em que o ar pode passar. Lá, rá, lá, rá, lá, rá. E aí, se você olhar isso, você vai ver que os sons são extremamente parecidos. Extremamente parecidos. A ponto de um japonês não conseguir distinguir uma coisa da outra. Okay? Bom, onde eu quero chegar? Você pode falar 50 mil vezes para esse japonês calo, caro, calo, caro, calo, caro, caro, calo, calo, raro, raro, né? E vai ser extremamente difícil para ele perceber a diferença, porque ele tem, como todos nós, audição seletiva. Assim como eu posso pedir para você entrar na minha sala e posso falar assim, e aí, viu? A pessoa, viu o quê? Não, você viu? Me fala aí o que você viu. Ah, eu vi, por exemplo, eu tenho aqui uma pintura de Veneza. Ah, pintura de Veneza? Não, não, não é essa. Aí você entra na sala e eu falo, e aí, viu? Você fala, viu o quê? Ah, você fala, eu vi a pintura aqui de uma carroça, um cavalo, uma coisa aqui. Não, não, não é isso que eu queria que você visse. E aí você vai entrar na sala, vai tentar, vai tentar, vai tentar, e talvez você passe lá milhares de tentativas antes de ver a mancha azul no teto da minha sala. Perceberam? Se vocês não sabem o que vocês estão procurando, é muito difícil vocês encontrar, né? Agora pense, quantos lã e irã tem no inglês? Né? Um lã e irã que tem no inglês é o som I mais forte e o som E mais fraco, né? Então eu tenho que fazer esse trabalho de chamar atenção, não é só uma questão de repetir. Né? Bom, se você já está fazendo essa distinção naturalmente, então não precisa de ajuda nenhuma, não tem problema. Então esse é o primeiro motivo pelo qual transcrição fonética é interessante. O segundo motivo, conectado com o primeiro, acho que agora sim que eu vou precisar do whiteboard. O segundo motivo é o seguinte, vamos lá. O inglês tem lá, né? Vamos supor que eu estou falando sempre de sons, né? Então ele tem um som. Epa, peraí. Aqui, ó, ele tem um som 1. O que eu faço para parar de ter esse número aqui? Disable annotation, não. Hide names of annotators. Tá. Então o português lá tem o som. Vamos imaginar que a proximidade dos sons reflete aqui a proximidade espacial. Então, se eu colocar dois números bem próximozinhos, esses números, eles são sons bem próximos. Se eu colocar separado, são separados. Então, o vermelho é o inglês. Então, o inglês tem lá o som 1, o som 2, o som 3, o som 4, o som 5, o som 6, o som 7, o som 8, o som 9, o som 10. Tá? Vamos imaginar. Ixi, vai ficar legal aqui. Não é 12, né? Ah, vocês entendem. E aí, vamos imaginar, isso aqui é o inglês, vamos imaginar que o português tem assim, o som 1, o som 2, o som 3, o som 4, o som 5, o som 6, o som 7, o som 8, o som 9 e o som 10. Né? O que vai acontecer?
Ah, tá. Deixa eu só fazer isso daqui também. E continuando no inglês, né? Daí 10. Aí tem o som 15, o som 17, o som 21, o som 30. E no português, a gente tem o som 10, aí tem o som 12, o som 18, o som 27, tá? Tá, primeira coisa que a gente vai notar, que é extremamente interessante, é o seguinte: muitos sons eu tenho numa língua e eu não tenho na outra. Né? Português, por exemplo, tem 7, no mínimo, eu não quero ser mais técnica, mas no mínimo o português tem 7 vogais, ok? A, E, I, O, U. O português tem 7 vogais. O inglês tem, depende da variante do inglês, 14, 16 vogais. Ok? Então tem um monte de sons que tem no inglês e tem no português. Tá. Então, um desses sons, vamos supor que for o som 27 aqui no inglês. Um desses sons é, por exemplo, o som do TH. Isso não existe no português. Concorda? Então eu falo thank you, thank you. E a não ser que eu seja uma pessoa com a língua presa, esse som não existe no português. Eu não preciso falar thank you, né? Eu não preciso falar uma sopinha bem tental. Se eu falo uma sopinha bem tental, eu estou usando o 27, digamos assim, mas é porque eu tenho um problema, né? Não consigo falar algumas coisas aí, né? Mas o inglês tem o 27. O inglês, isso é um som corrente, perceberam? Deixa eu pegar o contrário, né? Vamos supor que o 12. Não, o 12 tem nos dois. Ah, não, isso aqui não é 12, né, pessoal? Isso aqui é 1, 2. Né? Então tá. Mas vamos pôr lá o 21. O 21 tem no português, né? Esse daqui seria, por exemplo, o som de antes. Esse som ó, é um som nasal. É um som que você fala mais ou menos assim. Né? Esse som nasal do português não existe no inglês. Tanto é que americano tem um problemão em falar problemão, porque eles não falam problemão, eles falam problemal. Eles falam now, now consigo falar now, né? Porque eles têm problema de som nasal. Ótimo. Ok, perfeito. Algumas línguas têm um som, outros têm outros. Se você tem um número, e esse número é 27, por exemplo, você olha para o português e fala, nossa, mas parece o som do português, mas é um número que não tem no português, se você sabe disso, né? Então, você sabe, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu não posso fazer as coisas que eu estou fazendo em português. Isso ajuda muito, ok? É claro que quando a gente está falando sobre transcrição fonética, em vez de números, a gente tem símbolos, mas a ideia é a mesma, né? Olha um outro problemão. Tem 3 sons no inglês que são bem parecidos, e aí a gente até tem um deles, a gente tem um 9, correto? A gente tem um 9. Tem um deles que tem no português, só que daí, em vez de pronunciar só o 9, eu pronuncio o 8 e o 7 do inglês do mesmo modo. Então, por exemplo, no português a gente tem um I só. Por enquanto, né? Como eu falei, eu estou simplificando um pouco as coisas. Então, eu vou pronunciar os outros 2 Is, o inglês tem 3. Eu vou pronunciar os outros 2 Is de uma maneira só. E aí eu vou estar errando. Claro, a pessoa não vai entender. Então, é o segundo motivo pelo qual transcrição fonética é muito, muito, muito importante. Né? Terceiro motivo pelo qual a transcrição fonética é importante. Ajuda na memória. Né? Se você olha uma palavra, né? Então vamos pegar lá, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Puxa vida, como é que eu vou fazer? Espera aí, pessoal, aqui tem umas ferramentas que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e vai ajudar. Espera aí, como é que eu faço aqui?
Beleza. Então, ó, vamos supor que vocês queiram lembrar da pronúncia dessa palavra aqui, ó, em inglês. Só que a porcaria dessa palavra aqui, ela se escreve assim, mas a gente não pronuncia Aisley, que é corredor, né? A gente pronuncia aisle, aisle, ok? Aisle. Aqui. A gente pronuncia aisle, né? Você pode tentar lembrar disso, mas vai ser mais difícil, mas se você tem essa transcrição, a gente já vai aprender como é que lê essa transcrição, ela tá lá no papel. Então eu sei que é I, esse sonzinho aqui a gente já conversa, aisle, 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 ok? Vai ser muito mais fácil de eu lembrar. E isso já é uma grande ajuda, né? Beleza. Então, esse é acho que o quarto motivo que eu falei que é bom aprender transcrição fonética. O quinto motivo pelo qual é legal aprender transcrição fonética, os símbolos são baseados nisso daqui, ó. A gente chama de IPA, ok? IPA, ou em português a gente chama de IPA, International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet. O que o International Phonetic Alphabet faz? Ele te dá símbolos para que você represente sons. E aí não importa qual língua você esteja falando, um som é representado por um símbolo, e este símbolo ele é usado em todas as línguas. Então, por exemplo, você tem essa palavra aqui em português, você tem essa palavra aqui em espanhol, isso aqui é espanhol, isso aqui é português. Você tem, por exemplo, essa palavra aqui em alemão. Você tem essa palavra aqui em hebraico. Né? Então tá, então são línguas muito diferentes uma das outras, né? Quando eu vou descrever, e aí deixa eu dar um símbolo para vocês. O símbolo do som, desse R forte, mais forte, não quando a gente fala carro, porque tem como falar carro, mais fraco, mas tem como falar carro, carro, ok? Esse daí. Ah, a propósito, essa é uma outra grande vantagem da transcrição fonética. Ela vê a distinção de essas nuances. Então, por exemplo, uma pessoa pode pronunciar porta, 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 uma pessoa pode pronunciar porta. A palavra é a mesma coisa, a letra, claro que vai ser a mesma, mas é diferente eu falar porta, porta, peraí, porta, 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 porta. Ok? Bom, se a gente está falando de 6 sons diferentes, a gente precisa de 6 símbolos diferentes. Se por um outro lado eu estou com o som do Z, como em casa, né? Ou como qualquer palavra que tazo, tazo era um brinquedinho que tinha quando a gente era criança. Então, não importa se num caso é escrito com S, no outro caso é escrito com Z, se eu tenho o som Z, vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo som, ok? Então, tem essa correspondência perfeitinha. Se o som ele corresponde a uma letra, desculpa, a um símbolo, o símbolo corresponde a um som, né? Então, eu já falei para vocês como a gente pronuncia carro, né? Então, eu vou transcrever aqui, ó. Na verdade, a gente costuma falar carro, né? O carro. Não importa se eu estou falando português, carro. Não importa se eu estou falando
espanhol, rojo. Eu não tô interessado no primeiro R, tá? Do rojo. Eu tô interessado no segundo. Não importa se eu tô falando espanhol, rojo. Não importa se eu tô falando alemão, auch. Não importa se eu estou falando hebraico, torah. Em todos os casos, eu pronuncio o mesmo som. Ok? Em todos os casos, eu pronuncio o mesmo som. E eu uso o mesmo símbolo. Ok? Então, nesse sentido, eu posso cruzar as línguas. Isso é uma coisa bem interessante para quem quer aprender mais línguas, né? Então, por exemplo, no espanhol, dedo é dedo. Né? Aí você fala, como? E a pessoa fala dedo. Aí você fala, hã? Dedo. Aí você fala dedo? E a pessoa, não, dedo. Dedo? Não, dedo. Como é que é isso? E aí, vamos imaginar que você já fala inglês, como é o caso de vocês, mas além de falar inglês, você domina a transcrição fonética. E você sabe, por exemplo, que a palavra, essa palavra aqui, a gente transcreve assim. This. This. Okay? E a gente sabe que no espanhol, a palavra... espanhol é perigoso porque depende muito da variação, mas eu acho que nesse caso quase todas as variações, espanhol argentino, espanhol da Espanha. E aí você sabe que a palavra dedo, this, dedo, perceberam? Então pronto, matei a charada. Ah, é o mesmo som que tem no espanhol. Ah, então tá bom, pronto. Ou é o mesmo som que eu tenho no inglês, né? Então a charada foi uma... A mesma coisa, ó, isso daqui, ó. Eu falei porta, porta, que é o som que a gente tem na palavra. Se eu for transcrever, isso eu acho que eu já conversei com vocês em sala de aula. Se eu for transcrever, peraí, não é assim. Se eu for transcrever arara, eu faço esse símbolozinho. Se eu for transcrever what about, quando eu estou falando mais rápido, what about é o mesmo símbolo. Então isso me ajuda enormemente, porque eu não preciso ficar tentando what about, sei lá, tentar fazer qualquer som. Não, é exatamente o mesmo som da palavra arara. Arara, what about, não tem segredo. As coisas não ficam assim, é tipo um som assim, meio que um T e um D. Não, o que é na verdade a coisa? Né? Existe ou não existe no português? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente ou eu tenho que fazer alguma coisa igual? Né? Então, por exemplo, água em espanhol é agua, água, água. Né? E aí, se você vai transcrever, tem esse símbolo estranho que é assim, ó. Água. Aí você sabe, não é o água, é uma outra coisa que eu nunca fiz na vida, porque no português isso não existe. Então isso dá uma segurança muito grande, ok? Além de ajudar na memória, etc. Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, escrevam aí no chat, ok? Se não, tá tudo certo, tudo bom. Ok. Então, uma vez que eu dei essa introdução, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar essa gravação. O próximo vídeo, a gente vai conversar sobre quais ferramentas a gente... Não precisa nem sair nem nada, só vou encerrar e começar outro vídeo. Quais ferramentas a gente usa para... que a gente pode usar para aperfeiçoar e aprender transcrição fonética.